irmão, é com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar neste lugar especial, ao lado de pessoas especiais. O Senhor nos reúne em sua presença para celebrarmos ao seu nome. E se nós estamos aqui, é para expressarmos ao Senhor a nossa gratidão por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele tem feito por nós. Você que trouxe o exemplar bíblico, localize comigo, por favor, o livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 37. Nós faremos menção do texto bíblico a partir do versículo de número 1. O meu sentimento é de gratidão pela oportunidade que tenho de nesta feita servir esta amada igreja. A minha palavra é sempre de consideração, respeito e admiração a toda a nossa liderança, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Paulo Roberto Pereira, e de toda a sua família. Eu faço extensiva a minha saudação a todos os irmãos que servem a Deus e militam na seara do Senhor. Eu gostaria de citar aqui o nome da minha esposa e também o nome da minha filha. Esse ano, a Isabela e eu completamos 14 anos de casamento. 12 anos que servimos ao Senhor nessa igreja. E como resposta das nossas orações, Deus nos deu a Lorena como um grande milagre da parte de Deus. Olha para quem sentou pertinho de você, diga para ele: se você precisa de um grande milagre, creia, o nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias. Você que encontrou o texto da palavra do Senhor, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que fizeram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Sente-se, por favor. Olhe para cá. Me dê alguns minutos da sua atenção e prometo-lhes ser fiel à palavra do bondoso Deus. Queridos, 11 anos antes da sua destruição final, em 586 antes de Cristo, Jerusalém foi vencida por Nabucodonosor e desnudada de todos os seus melhores e mais nobres habitantes. Juntamente com o rei Joaquim e a família real, Nabucodonosor levou para a Babilônia todos os príncipes e todos os ilustres em valor, 10.000 cativos e todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou, senão os mais pobres dentre o povo da terra. E fora da terra prometida, em Tel Abibe, às margens do rio Quebar, exilados na Babilônia, o profeta Ezequiel enxerga os israelitas como um monte de ossos. Esta visão, sem dúvidas, é a mais célebre de Ezequiel. A visão do vale dos ossos secos é o diagnóstico profético do estado espiritual da nação de Israel. É a resposta do Senhor ao desalento e à desesperança dos israelitas no cativeiro babilônico. O relato desta visão está dividido em duas partes. Na primeira, o profeta descreve a visão. Na segunda, explica o seu significado. Na descrição, ele relata que o vale estava cheio de ossos, e explica dizendo que estes ossos são toda a casa de Israel. A visão do vale dos ossos secos não é uma visão da igreja, porque a igreja não é o vale dos ossos secos. Cristo é o cabeça da igreja. A visão do vale dos ossos secos é uma visão para a igreja, através da experiência do profeta Ezequiel. Algumas lições podem ser destacadas para a edificação da nossa fé. Primeiro, o texto começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel se refere à mão do Senhor 35 vezes neste livro. Esta expressão indica o poder de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43,
e no versículo 13 disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. A mão de Deus é poderosa. Olhe para cá, porque eu tenho um grito de Deus para a tua casa. O diabo disse que ia destruir a tua família. O diabo disse que ia destruir a tua casa. O diabo disse que ia destruir o teu ministério. Mas você não está sozinho, você está debaixo da mão de Deus. Pega na mão desse crente que sentou pertinho de você, olha para ele e diga: a tua casa está debaixo da mão de Deus. A tua família está debaixo da mão de Deus. O teu ministério está debaixo da mão de Deus. A tua chamada está debaixo da mão de Deus. A tua empresa está debaixo da mão de Deus. Os teus projetos estão debaixo da mão de Deus. Os teus sonhos estão debaixo da mão de Deus. E era para alguém estar adorando a Deus aqui, porque você não está sozinho no meio deste processo. Você está debaixo da mão de Deus. O profeta Ezequiel disse: veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair. Eu acho linda essa expressão, e Ele me fez sair, porque o profeta Ezequiel não sabe para onde vai, o que vai acontecer, aonde vai chegar e nem o que lhe espera. Mas de uma coisa ele tem certeza, que independente do lugar que ele será conduzido, a mão de Deus está sobre ele. Eu vou repetir: independente do lugar que ele será conduzido, a mão de Deus está sobre ele. Isso daqui é poderoso, porque o Senhor transporta Ezequiel para o meio daquele vale que estava cheio de ossos. E eu acho linda a expressão que diz: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus tira Ezequiel de um lugar comum, de um ambiente natural, e em espírito o conduz para o meio daquele vale. Ezequiel sabe que não está ali por vontade própria. Ele não pediu para estar ali, ele não pediu para viver aquela situação, mas ele entende que foi levado àquelas circunstâncias por um propósito. Pega isso daqui e leva para tua casa. Você pode ir para qualquer lugar, mas você só vai ser útil no lugar aonde Deus te colocou. Você pode ir para qualquer lugar, mas você só vai frutificar no lugar aonde Deus te plantou. Você pode ir para qualquer lugar, mas você só vai crescer no lugar aonde Deus te colocou. Olha para cá, o melhor lugar não é aquele que você quer estar. O melhor lugar é aquele que Deus quer que você esteja. Você pode estar vivendo processo, você pode estar vivendo uma crise, você pode estar passando por uma provação, mas se foi Deus que te colocou no meio desse vale, fique tranquilo, Ele vai te sustentar no meio desse vale. Se foi Deus que te colocou no meio dessa prova, fique tranquilo, Ele vai te sustentar no meio desta prova. Você lembra de Elias, o tisbita?
dos moradores de Gileade, o mais valente dos mensageiros do Senhor, ele se levanta com uma palavra de juízo e diz: segundo a minha palavra, não vai chover. E quando a palavra do profeta foi pronunciada aqui embaixo, lá no céu, Jeová travou tudo e disse: não vai chover e nem vai cair orvalho. Só que o profeta é refém daquilo que ele fala. Deus faz o profeta sair de dentro daquele ambiente e o conduz para o ribeiro do Querite. E a ordem de Deus ao profeta é essa: vai para o ribeiro do Querite, porque lá eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias poderia ir para qualquer lugar, mas o lugar que Deus tinha garantido a provisão era no lugar que Deus queria que ele estivesse. Então tome cuidado com as tuas decisões, tome cuidado com aquilo que você pensa ou com aquilo que você acha, porque o melhor lugar para você estar é no lugar onde a provisão de Deus está preparada para a tua vida. Ezequiel é conduzido para dentro do vale, e o que eu acho extraordinário é que quando o profeta chega naquele ambiente sombrio, hostil, ele dá uma resposta e ele diz: e ele me fez andar ao redor deles. Olha que coisa poderosa. O Senhor conduz o profeta para o meio do vale, para aquele ambiente que deixa a gente assustado, que nos causa pavor, que nos deixa em pânico, assombrados. E o que eu acho extraordinário é que Deus diz ao profeta: diante de tudo que tu estás vendo, eu só quero que tu faça uma coisa: não fica parado. Eu vou repetir: diante de tudo que tu estás vendo, não fica parado. O ambiente é hostil, a situação é desafiadora, o problema é gigantesco, mas a ordem é essa, Ezequiel: ande. Não pega isso daqui, ande. Levante a mão para receber essa palavra. No meio desse vale, Deus não vai deixar você parado. No meio dessa crise, Deus não vai deixar você parado. No meio dessa adversidade, Deus não vai deixar você parado. Levanta a tua cabeça, porque a ordem de Deus é essa: os teus negócios vão andar, a tua família vai andar, a tua empresa vai andar, a tua chamada vai andar, os teus negócios vão andar. Quem pega essa palavra, levante a mão, abre a boca para adorar. Olha para quem sentou pertinho de você, olha na polida do olho dele, diga para ele, diga para ela: você não vai ficar parado. Você pode estar na prova, mas você não vai ficar parado. Você pode estar na luta, mas você não vai ficar parado. Você pode estar na crise, mas você não vai ficar parado. Você pode estar no deserto, mas você não vai ficar parado. Ande! Eremachura, Uracala Xanda. Levanta a tua mão, porque tem graça de Deus que toma conta desse ambiente. O Espírito de Deus está gritando. Tem gente aqui que queria parar, mas a ordem é essa: antes. Tem gente aqui que queria desistir, mas a ordem de Deus é essa: antes. Tem gente aqui que queria voltar para trás, mas a ordem de Deus é essa: anda. E ele me fez andar. O que eu acho extraordinário é que depois do profeta ter andado em volta dos ossos, ele tem primeiro
a dimensão do tamanho do problema. Porque primeiro, Deus mostra para ele a realidade. Ele diz que os ossos eram numerosos. Segundo, Deus mostra para ele a gravidade do problema, porque os ossos estavam sequíssimos. E a expressão sequíssimos aqui indica a ausência total de vida. Olha para alguém e diga: Deus não mascara as situações. Deus faz o profeta enxergar a situação como ela é. Deus não maqueia o problema. Deus não maqueia a situação. Deus mostra para Ezequiel o vale como ele está. Os ossos são numerosos e eles estão sequíssimos. O grande problema da gente é que às vezes nós queremos maquiar a situação para que as pessoas não vejam a condição que nós nos encontramos. E o céu está gritando: essa noite é noite de arrancar as máscaras. Isso aqui é pesado. Essa noite é noite de admitir como realmente você está. Você lembra de Jacó? Quando ele se encontra com Deus, ele começa aquela luta incessante. E a Bíblia diz que a noite passa e está quase entrando o dia. O anjo olha para ele e diz: qual é o teu nome? E Jacó fica constrangido. Porque para o pai, ele disse que o nome dele era Esaú. Porque quando ele cresceu, o pai colocou o nome dele de Jacó. Quando ele cresceu, ele disse para o pai que era Esaú. Mas quando ele se encontrou com Deus, Deus disse: está na hora de você admitir quem é você de verdade. Qual é o teu nome? E ele disse: para o meu pai eu menti, mas para ele eu não tenho como mentir. Meu nome é Jacó, enganador, suplantador. Mas eu estou aqui e eu não te solto por nada. Eu não te largo por nada. O problema não é ser Jacó. O problema é não querer ser transformado em Israel. Ele diz: muda o meu nome, muda a minha história, muda quem eu sou. Deus olha para ele e diz: a partir de hoje tu não te chamarás mais Jacó, o teu nome é Israel. Israel. Pare de maquiar quem você é. Está na hora de você bater no peito e falar toda a verdade. Eu sou Jacó, mas eu preciso ser transformado. Eu sou Jacó, mas eu preciso ser mudado. Eu sou Jacó, mas eu preciso ser regenerado. Os ossos estão secos, os ossos estão numerosos. Você está precisando de vida e o céu está gritando: hoje é noite de você colocar tudo no seu devido lugar. Eu paro agora. Ezequiel enxerga a situação. Ele vê que os ossos são numerosos, que são sequíssimos. E o que eu acho extraordinário, pastor Paulo, é que o céu poderia dar uma resposta para Ezequiel diante de tudo que ele está vendo. Mas o céu olha para Ezequiel e em vez de dar uma resposta, o céu faz uma pergunta: e aí, Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Sabe qual é o grande problema da gente? É que às vezes a gente fica procurando respostas, quando quem tem que dar uma resposta somos nós. O céu está dizendo: e aí, Ezequiel, poderão reviver estes ossos? O céu está gritando para alguém aqui: pare de procurar a resposta que você precisa dar. Pare de procurar respostas quando você é quem tem que ser a resposta. Você lembra daquela viúva? Ela chega diante do profeta Eliseu em busca de uma resposta. O seu marido morreu e os credores bateram na sua porta para levar os seus filhos para serem escravos. Quando ela chega diante de Eliseu em busca de uma resposta, Eliseu olha para ele e diz: e diz aí, o que é que tu tem dentro de casa? Ela foi lá em busca de resposta.
E o que Eliseu faz para ela é uma pergunta. Olha para alguém e diga: pare de procurar respostas, quando você é quem tem que dar uma resposta. Pare de procurar culpados. O céu está gritando: você precisa dar uma resposta. O céu está olhando para alguém aqui e está gritando: o que você vai fazer diante de tudo que tu estás vendo? Qual será a tua reação diante de todos os processos que você está enfrentando? Não importa o tamanho da crise que você está vivendo, você precisa se levantar diante do céu e dizer: Senhor, eu tenho uma resposta. E aí, Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Ezequiel não é bobo, nem nada. Ele sabe qual é a sua condição dentro daquele vale. Ele olha para Deus e ele entende que ele não está ali como juiz, porque o juiz lê a sentença e dá a causa. Ezequiel olha para Deus e diz: eu vou ser muito sincero. Na esfera do esforço humano, é improvável que eles revivam. Mas se eles vão reviver ou vão deixar de reviver, isso aí não é comigo. Porque aquilo que eu não posso resolver, o céu ainda pode resolver. Você lembra que Davi, o gigante olha para ele e começa a zombar. O gigante zomba das armas, da estrutura, da constituição física. O gigante zomba do ambiente. Mas Davi olha para o gigante e diz: tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está dizendo é mais ou menos isso daqui: aquilo que eu não posso resolver, o céu resolverá. Aí Deus olha para Ezequiel, e eu paro agora. Deus olha para Ezequiel e fala assim: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, é muito fácil profetizar na vida de uma família bem estruturada. Não tem como errar a profecia. É muito fácil profetizar num ambiente onde as coisas correm tudo muito bem. Difícil é profetizar para osso. Quando você olha para a situação e você fala assim: isso aí não vai dar em nada. Quando você olha para a situação em que isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Talvez nesse exato momento eu estou falando com uma mãe que olha para o seu filho e diz: meu Deus do céu, até quando eu vou orar por esse rapaz? Talvez eu estou falando aqui para um pai que diz: até quando eu vou orar pelo meu filho? E o céu está gritando para alguém aqui: ainda que os homens duvidem do que Deus pode fazer, profetiza. Ainda que a terra diga: é improvável, profetiza. Ainda que os homens digam: abra mão, profetiza. Ainda que os homens digam: não vai dar em nada, profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha para alguém e diga assim: irmão, tem coisas que é só a palavra que pode resolver. Então pare de brigar, pare de discutir. Não adianta mandar embora, não adianta rasgar a roupa, não adianta colocar para fora de casa. Tem coisa que é só a palavra que pode resolver. Pregue a palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o... Isso aqui é promessa. Isso daqui é promessa. Do versículo 5 até o versículo 7, promessa. Assim diz o Senhor Jeová: eis que farei, futuro, vivereis, futuro, porei, futuro, farei, futuro, estenderei, futuro, vivereis, futuro, sabereis, futuro, promessa.
E há uma diferença entre promessa e possessão. Tem gente que tem a cara de pau de falar: quem tem promessa não morre. Mentira! Para qual foi a geração que Deus prometeu a terra prometida? Para que saiu do Egito ou para que nasceu no deserto? Para que saiu do Egito. E qual foi a geração que morreu? Aquela que estava cheia de promessa. Sabe por quê, irmão? Porque murmurador não vê promessa. Contendeiro não vê promessa. Causador de divisão não vê promessas. Causador de problema não vê promessas. Só vê promessa quem acredita naquilo que o céu liberou. Eu estou pregando para uma geração aqui que pode ter nascido no deserto, mas que vai visitar a terra que Deus prometeu. Quando eles chegam diante da Canaã prometida, quando eles chegam diante de lá, os espias entram para a terra e voltam de lá desanimados, frustrados. Mas lá vem os dois velhinhos, o Caleb e o Josué, um agarrado no outro, dizendo: essa terra aí é nossa. Mas como é que a terra é nossa e tem gente morando nela? O problema é de quem está morando nela. Essa terra aí é nossa. Mas como é que Deus diz que a terra é nossa e tem gente que está acampada lá? Vai ter que levantar acampamento. A terra é nossa. Deus prometeu para nós. Deus jurou para os nossos pais. A terra é nossa. Sabe qual é a diferença da geração para outra? É que uma geração, quando olhou para o tamanho do gigante, falou assim: ó, quero entrar para aí não. Mas tem uma geração que olhou e disse assim: ó, a gente vai tomar a cidade. Por quê? Porque nós temos uma promessa e nós precisamos uma posse dela. Não, você não recebeu isso aqui, eu vou repetir. Nós temos uma promessa e nós precisamos tomar posse de, irmão. Enquanto você ficar desconfiando do que Deus falou, vai passar ano e vai entrar ano e você não vai ver nada. Se Deus prometeu, toma posse do que Deus falou. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído. Ruído aqui é um pequeno barulho. Ruído é um som baixo. Esse pequeno barulho aqui, para muitos não é nada, mas para Ezequiel é resposta de oração. Tem muita gente que despreza aquilo que é teu porque parece pequeno aos olhos deles, mas só Deus sabe o preço que tu pagou para chegar aonde você está. Então não permita que ninguém despreze aquilo que é teu, por mais pequeno que pareça aos olhos dos outros. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Lembra de Elias? Ele orou 7 vezes em cima do Monte Carmelo. Na última vez, ele mandou o moço ir lá para cima do monte. E o moço veio de lá: Elias, eu vi uma nuvenzinha. Viu o quê? Vi uma nuvenzinha. Eu coloquei minha mão e ela coube dentro da minha mão. Elias diz: manda avisar o rei Acabe para preparar os baldes, as bacias e as panelas. Por quê? Porque vai chover. Aquilo que parece pequeno aos olhos dos outros é resposta de oração para quem está pagando preço. Houve um ruído enquanto Deus profetizava, e fez um rebuliço. Irmão, de vez em quando Deus tem que fazer um rebuliço. Por quê? Porque depois de todo o rebuliço, Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Eu sinto peso nisso daqui, pastor Jane. Depois do rebuliço, cada osso voltou ao seu osso. Pega isso daqui. Depois dessa prova, vem restauração. Depois dessa prova, vem restituição. Depois dessa prova, vem milagre da parte de Deus.
Pega na mão de alguém e diga: depois da prova, as coisas vão voltar para o seu devido lugar. Arabara churabaia, irimacama churabaia. Eu já ouço o barulho do vento de Deus entrando no meio do vale e colocando as coisas em ordem. O texto diz, eu paro agora, pastor, e agora é verdade. O texto diz: cada osso se juntou ao seu. Irmão, por que Deus não começou pelos nervos? Por que Deus não começou pela carne? Por que Deus não começou pela pele? Sabe por quê, irmão? Porque Deus nunca vai dar nada para alguém que não tem estrutura para receber. Primeiro Deus dá estrutura. Primeiro Deus dá estrutura. Primeiro, eita! O céu está gritando para alguém aqui. Primeiro eu estou te dando estrutura. Depois eu coloco o nervo. Primeiro eu estou te dando estrutura. Depois eu coloco carne. Primeiro eu estou te dando estrutura. E depois eu coloco pele. Receba a estrutura da parte de Deus. Receba a estrutura da parte de Deus. Receba a estrutura da parte de Deus. Pega na mão de alguém, diga para ele: irmão, Deus está te dando estrutura. Deus está te dando estrutura. Deus está te dando estrutura. Receba a estrutura aí, irmão. Você pensou que era pequeno demais para aquele departamento. Deus está te dando estrutura. Você pensou que era pequeno demais para aquele trabalho. Deus está te dando estrutura. Você pensou que era pequeno demais para aquela situação. Deus está te dando estrutura. Você pensou que era pequeno demais para aquele departamento. Deus está te dando estrutura. Cada osso se juntou ao seu osso. E aí ele fala assim, ó: eu vi. Ninguém contou para ele, ele viu. Porque esse é um grande problema. Me contaram. Não, eu vi. Ninguém me contou, eu vi. Você precisa parar de viver das experiências que os outros tiveram. Está na hora de você viver as suas próprias experiências com Deus. Está na hora de você parar de falar eu ouvi e começar a dizer eu vi. Você, eita! Levanta a tua voz agora. Deus está derramando graça aqui dentro. Feche os seus olhos agora, comece a orar. Comece a orar. Pega na mão desse irmão, pega na mão desse irmão, chacoalha ela. Diga para ele: é hoje. Ora com ele, ora com ela. Receba estrutura. Pai, nós estamos diante do altar. Nós estamos diante da tua presença. Nós te engrandecemos. Nós te enaltecemos. Derrama a tua glória sobre nós. Manifesta em nós o teu reino. Cumpra em nós todas as tuas promessas. Pai, oh aleluia. Irabagashura bagaia, urabagashura bacana. Aleluia. Aleluia. Erabadarabaga, darabaga. Darabasharaba, darabaga. Igadabaga, darabada, sharaba.
Aleluia.